Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre feedback. Tenho certeza que se você é líder, você já fez pelo menos 1 ou 2 treinamentos relacionados a esse tema, não é mesmo? Que esse é um tema recorrente nas conversas de liderança que você tem na sua empresa. Mas por que a gente fala tanto de feedback? Por que a gente que é líder precisa saber tanto sobre esse tema? O primeiro ponto é que a gente tem necessidade de saber se a gente está indo bem ou não. Então, o feedback é uma forma de a gente conseguir medir se a gente está no caminho certo no nosso dia a dia no trabalho. Outra coisa que a gente precisa falar quando fala de feedback é que isso é uma habilidade que é treinada. A gente precisa aprender a fazer feedback e ele precisa ir se moldando à equipe que você tem. Nem todas as pessoas são iguais, elas pensam diferente, agem diferente, se comunicam diferente. Então, adequar o seu jeito de fazer feedback às pessoas que você tem vai fazer com que você tenha mais resultado. Outro ponto é, o seu comportamento, assim como o meu, é cíclico. Se a gente não interrompe um comportamento, ele continua a acontecer, porque às vezes a gente nem percebe que faz aquele comportamento. Por exemplo, o seu colaborador que falta. Se você não sinalizar para ele que faltar é um problema para você, ele vai continuar fazendo por entender que está tudo bem assim. Outro ponto relevante sobre feedback é você entender qual é o método que você usa. O feedback é uma ferramenta de comunicação. E para que ele seja assertivo, você precisa falar sobre qual é a situação que você está querendo conversar, qual que é o comportamento que essa pessoa tem e qual é o impacto que esse comportamento gerou. É a metodologia que a gente chama de SCI. Ela funciona muito. Você fala sobre a situação, o comportamento e o impacto que esse comportamento gerou no dia a dia. O feedback ele pode ser de 4 formas. Ele pode ser positivo e significativo, quando você quer que repita o comportamento. Ele pode ser corretivo, quando você quer ajustar um comportamento. Mas ele também pode ser um feedback insignificante, daqueles que a pessoa não entende o que você está falando. Algo como, parabéns, você está indo muito bem. Se a pessoa não entende sobre o que você está falando, ela não vai mudar comportamento. Esse é o se elogiar estraga. Ela não consegue identificar sobre o que você está falando, qual é o comportamento que ela tem que mudar, nem o impacto. Então, não adianta nada. E a gente tem um outro tipo de feedback, que é o ofensivo, que muitas vezes foi o que você mais recebeu na vida e é o que você multiplica. Aquele, você é um burro mesmo, você é uma anta, já falei 10 vezes e você não entende. Esse tipo de feedback não deve ser usado pelo simples fato de que ele não funciona. Não funciona mais. Ele só deixa as pessoas com raiva de você. E com raiva de você, você não atinge o seu objetivo, que é fazer a sua equipe progredir, não é mesmo? Outros pontos que são relevantes para o feedback ser bem feito. Ele precisa ser planejado. Você precisa saber o que você quer dizer, qual é o objetivo daquele feedback e aonde você quer levar o seu colaborador. Senão ele não faz sentido. Ele tem que ser focado no desempenho. Tem que falar sobre fatos e dados. Não sobre o que você acha, mas é o que você vê, o que você ouve, o que você percebe do comportamento daquele colaborador. Outro ponto, ele tem que ser um alinhamento de expectativas. Você tem que saber qual é o ponto que você quer mudar e onde aquele colaborador precisa chegar. Isso é super relevante para que você tenha resultado com o feedback. Uma coisa que eu sempre digo é que o feedback precisa ser para o comportamento, nunca para a pessoa. Se você fala para a pessoa, ela se ofende, ela não consegue entender e muitas vezes ela leva para o pessoal. Por isso que muita gente não gosta de fazer feedback, porque não quer se indispor com as pessoas. Quando você fala sobre o comportamento, o que a pessoa fez, o comportamento ela consegue mudar. Se você diz, eu acho que você atende mal, eu acho, já fica na dúvida. E você, ele leva para o pessoal. Agora, se você disser, você atendeu aquela pessoa e fez isso é que precisa mudar, aí ele consegue entender qual é o foco, qual foi o impacto e como é que ele muda. Vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo do bom feedback. Para que você consiga montar um roteiro aí na sua cabeça e ter resultados com essa metodologia de impulsionar a carreira das pessoas e mudar os comportamentos de quem você tem aí com você. O primeiro passo, então, a gente já falou.
Planejamento. Esse é o primeiro passo. Você precisa ter clareza do que você quer, onde você quer chegar, como você vai dizer e o que tem que mudar naquele colaborador. Então, pensar primeiro e depois falar aumenta muito a chance de você ter retorno com uma conversa de feedback para o seu colaborador. Outro ponto importante é administrar sua emoção. Esse é o segundo passo. As pessoas são imprevisíveis. Muitas vezes você não sabe qual é a resposta que aquele colaborador vai dar sobre o que você está falando. Então, controlar a sua emoção, não fazer feedback num dia que você está nervoso, ansioso, com medo, pressionado, ajuda também você a ter resultado. Se concentre em como você está se sentindo enquanto as pessoas falam. Isso vai ser muito relevante. Controlar a sua emoção e manter um estado fluido das suas emoções ajuda você a conseguir falar melhor com o seu colaborador. Então, entenda quais são as emoções que estão ali em você enquanto você fala. É medo, é raiva. Essas emoções vão impactar no jeito que você vai falar com o seu colaborador. E se você percebe que você está tomado por uma emoção, hora de mudar o estado. A PNL fala muito sobre se você muda o jeito que você está pensando, a sua linguagem ou o seu corpo, o cérebro muda como ele funciona. Então, está ficando muito nervoso, está perdendo o controle da situação, talvez seja a hora de você pausar essa conversa e voltar num outro momento quando você está mais tranquilo, mais focado no que você precisa falar. O terceiro passo é criar sintonia, é se conectar a esse colaborador que você está falando ou a pessoa que você está dando feedback. Olhar no olho, usar palavras que ele entenda, usar um ritmo e um tom de voz que seja adequado para aquela pessoa, com certeza vai fazer diferença no resultado que você vai ter com essa conversa. Procure espelhar, procure entender um pouco mais como fazer conexão com essas pessoas, como estabelecer rapport. O rapport quebra barreiras e faz com que a pessoa consiga prestar mais atenção a você e ao que você está dizendo. O quarto passo é dê exemplo. Fale sobre o que você vê, o que você ouve, contra fatos, não argumentos, não é mesmo? Então, quanto mais específico você é no comportamento, quanto mais exemplos você dá do que precisa mudar, maior é a chance dessa pessoa conseguir entender e mudar o comportamento que precisa. E o quinto passo é ter um método. Método de trabalho ajuda muito. O método no feedback faz com que você saiba um passo a passo mais seguro e planeje melhor o seu trabalho, né? O seu feedback. Existem muitos métodos de fazer feedback. O que eu mais gosto é o SCI, que a gente já falou, né? É falar da situação, do comportamento e do impacto. Tem algumas empresas que eu conheço que trabalham o método SCIS. Falam da situação, do comportamento, do impacto e do sentimento que está gerando no outro enquanto você está fazendo aquela situação ou conversando com aquela pessoa. Mas também tem outros métodos, como o famoso método sanduíche, onde você fala uma coisa que a pessoa tem de bom, outra coisa que a pessoa tem para melhorar e termina com um ponto positivo. Seja qual for o método que você escolher, escolha aquele que tem mais sintonia com o seu jeitão de funcionar, né? Para que você consiga usar ele de forma muito produtiva e tenha resultados efetivos com esse método. Algumas dicas importantes para a gente ir finalizando o nosso vídeo. Não esqueça de estabelecer conexão com a pessoa. Falar com alguém sem olhar no olho, né, conectado a tudo que está acontecendo na sua volta, não vai fazer com que a pessoa se sinta ouvida e percebida. Então, escolha um lugar para fazer feedback onde você tenha privacidade com aquela pessoa, não no meio da loja ou no meio de outras pessoas. Isso vai melhorar o seu resultado. Outra coisa, valide se você está entendendo o que a pessoa está falando e se ela está te entendendo. Muitas vezes a gente fala coisas e a pessoa não consegue entender o contexto. Então, cheque se ela está entendendo o que você realmente quer que ela entenda. Valide seu entendimento. Para isso, para facilitar isso, adapte a sua comunicação. Perceba como é que é o jeito de se comunicar dessa pessoa que você está fazendo feedback, quais são as palavras comuns e use palavras que ele possa entender. Cuide com gíria, com expressões que às vezes não são entendidas e atrapalham muito a comunicação. Outro ponto que eu considero muito relevante é deixe a pessoa falar.
Muitas vezes a gente vê líder fazendo feedback, falando, e quando passa a palavra para outra pessoa é só, entendeu? Você concorda? Pode mudar? Qual que é a resposta para essas perguntas? E o comportamento não muda e o resultado não vem. Simplesmente porque você não ouviu o que a pessoa está considerando ou está pensando enquanto você está falando. Lembre, feedback é um diálogo. Você precisa falar e expor a situação que você quer que mude ou reforçar o comportamento, mas você também precisa escutar e entender o que o outro está pensando sobre aquilo que você está falando. Então, pergunte para a pessoa, você entendeu? O que você compreendeu do que eu falei? Tem alguma dúvida? Né? Deixe que a pessoa expresse as opiniões dela. Outro ponto bem relevante, fale sobre a sua ótica, a sua perspectiva. Eu percebo desse jeito, eu me sinto assim, eu gostaria. Não fale você. Muitas vezes o jeito de falar mostra ou faz a pessoa entender que a gente está acusando e ela se fecha e não muda o comportamento. Lembre, o significado da comunicação é a resposta que a gente tem. Então, se a pessoa não consegue entender, ela não consegue te dar a resposta mais adequada. Pare para pensar se ela está entendendo o que você está dizendo. Feito isso, encerre sempre o feedback com um combinado. Feedback é uma conversa, é um ajuste que vocês estão fazendo e vocês precisam encerrar isso combinando. Então, a partir disso, você tem X e X e X tempo para fazer tal e tal coisa. Esta é uma boa forma de você encerrar essa conversa e já engatar uma próxima conversa com um resultado alcançado a partir dessa. A chave para um bom feedback é a comunicação. Trabalhar a sua comunicação, trabalhar essa habilidade vai te ajudar a ter ainda mais resultados com a sua equipe.